Gente, escute aqui uma coisa que eu quero dizer para você. O apóstolo Paulo, ele usa algumas palavras de difícil entendimento, a gente já sabe disso, que não é muito fácil você entender as cartas paulinas em função da grande sabedoria que o apóstolo Paulo tinha, né, da sua formação acadêmica, que era muito grande, né? O apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel durante mais de 20 anos, né? Então, a contar 4 anos cada faculdade, 20 anos, daria para a gente afirmar que ele tinha mais de 5 faculdades. Nós observando a palavra de Deus aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele não está desprezando, mas ele está avisando que os sacerdotes em Jesus não têm linhagem. Entendeu? E que Deus levantou um sacerdote de uma família que não tinha sacerdote. Entendeu? E você observando, porque muitas pessoas falam, olha, mas Melquisedeque era rei de Salém. Veja. A quem também Abraão, verso 2, deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei da paz. Quem é o rei da justiça e quem é o rei da paz? É Jesus. Então quem era Melquisedeque? Jesus. Então para quem Abraão deu o seu dízimo? Jesus. E o dízimo era do quê? Do despojo da guerra. E a gente não está no Velho Testamento, irmão. A gente não está no Velho Testamento. Então tem muita gente que afirma, né, que no Novo Testamento não existe o dízimo. E eu queria ensinar você um pouquinho também sobre isso. E você, ao ler esse texto, percebe que isso é mentira. Né? Então, você vai ouvir aquilo que você quiser ouvir. A Bíblia diz que o teu ouvido ouve o que ele gosta. E muitas pessoas buscam, em determinados lugares, aquilo que ele está com vontade de ouvir. Então tem muita gente por aí dizendo que o dízimo faz parte da lei. Isso é mentira. É mentira também. Por quê? Porque Melquisedeque antecedeu a lei. E aqui ele fala que isso é um mandamento eterno. E quem está falando é Jesus. E que também está falando que o maior abençoa o menor. Então a bênção que está sobre o maior vem sobre o menor. Então o Novo Testamento ele não te obriga a ser dizimista. O Novo Testamento não diz que se você não der... Ele está dizendo assim, pastor, isso foi uma revelação que o apóstolo Paulo teve que ele era Jesus. Todo mundo sabia que ele era o príncipe de Deus. Já os judeus já sabiam disso. Né? Mas o apóstolo Paulo, dentro de uma revelação do Espírito Santo, sim, eu acredito que sim, irmão. Eu acredito que tá certinho o que você está falando. Né? Ele vem trazendo aqui dentro do contexto, né, o verdadeiro sacerdócio, o sacerdote que era Jesus. Então Melquisedeque era o próprio Deus. Entendeu? Então eu queria que você entendesse isso, porque muita gente trata, né, Ridalva Reis, o dízimo como uma coisa polêmica, mas, irmão, escute o que eu vou dizer para você. Não existe polêmica na Bíblia. Entendeu? O dízimo nunca foi para a igreja. Eu vou mostrar para você que você está errado e que o dízimo foi destinado para a igreja. Sim, eu queria que você abrisse aí, quero te ensinar. Atos dos Apóstolos, vamos lá? Já que a gente está aí, vamos lá. Atos dos Apóstolos. Venha comigo no capítulo de número 4. Eu vou mostrar para você que o dízimo, sim, foi destinado por Deus para as igrejas, que o dízimo, sim, era devolvido em dinheiro, e que o dízimo, sim... Vamos ler a partir do verso... Você está vendo que é Atos 4, né? A gente está falando da igreja já. Entendeu? Vamos ver aqui. 32, irmão. A partir do verso 32. Abra aí, Atos, capítulo 4, verso 32. É pertinente, afirmou que o dízimo nunca foi para a igreja. Veja como as pessoas falam coisas que não conhecem. Mas eu estou aqui para ensinar vocês e para mostrar, ok? Veja, mais uma vez eu vou dizer, você não é obrigado a devolver o seu dízimo. Ninguém. E se você não devolver o dízimo, você não vai para o inferno por causa disso. Não vai. Não vai. Tá? Não vai perder a tua salvação porque você não é dizimista. Não vai. O dízimo não influi e não influencia na tua salvação. Não tem nada a ver com isso. Certo? Nada a ver com isso. Então veja o que diz Atos 4, 32, diz assim, ó. E eram o coração e a alma de muitos da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns, lhes eram comuns. 33. E os apóstolos davam, com grande poder,
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Presta atenção. Por que não tinha necessitado na igreja? Porque, ponto e vírgula, porque todos os que possuíam herdades, heranças ou casas, vendendo-as, vírgula, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cogminado pelos apóstolos Barnabé, que trazido filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço, ou seja, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, primeiro, devolvia-se o dízimo, sim. Segundo, era em dinheiro, sim. E terceiro, se entregava aos apóstolos, sim. Então você vê que aqui não existia tesoureiros, que aqui não existia na igreja, e nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo, e nós estamos falando dos apóstolos. Ok? Da igreja de Jesus Cristo, e nós estamos falando dos apóstolos. Então essa conversa de que dava o dízimo para os pobres é mentira. Entendeu? Pastor, a gente pode pegar o dízimo e doar para um pastor? Não, não pode. Por quê? Porque o dízimo não é seu. O dízimo é da igreja, irmão. Isso é uma coisa que vocês que querem devolver o dízimo, quem quer, porque isso é voluntário, ele não pode ser obrigatório, as pessoas não podem ter obrigado a devolver o dízimo, está errado. Em Mateus 23, Jesus disse que você deveria devolver o seu dízimo. Já ensinei isso aqui vocês também. Então ele diz que você deveria devolver o seu dízimo. Olha, se você quiser, a gente pode continuar, entendeu? O preço que eles traziam é o dízimo, claro. É só você olhar no dicionário, mais uma vez eu vou dizer, por isso é tão importante você ter um dicionário interlinear grego-português, né? E aí você vai entender, o preço era a parte que lhes cabia, né? Porque o dízimo, você sabe que vem da palavra dízima, né? Que significa 10. Você já sabe disso aí. Não, eles davam alguns, sim, irmã, mas a princípio eles traziam o preço. Então sugere o texto, sugere o preço, é o dízimo daquilo que eles vendiam. Entendeu? Agora, veja o que sugere o capítulo de número 5. Entendeu? Porém, quando damos o dízimo a orfanatos ou para missões, por exemplo, tá errado, irmã. A Bíblia diz que o dízimo é da igreja. Eu quero que vocês entendam a função do dízimo. E, mais uma vez, eu vou dizer, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou te falando. Primeiro, eu não estou pedindo o teu dízimo. Segundo, eu não estou pedindo tua oferta. E terceiro, eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém. Se o cara pega o dízimo, gasta, queima, faz isso, é problema de cada um. Eu não estou fazendo esse juízo de valor. Tá? Eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Se tem gente aí recebendo dízimo e gastando na zona, tomando cachaça, eu não estou defendendo ninguém. Ok? Então eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Certo? E qual o contexto correto da Bíblia. Só isso. Você faz com o seu dízimo o que você quiser. Agora, você não pode dizer que você é dizimista e não devolve o teu dízimo na igreja. Ah, mas eu dou meu dízimo para os pobres. Não, então você está dando esmola, você não está devolvendo o teu dízimo. Certo? Você não pode ser um administrador de dízimo. Ah, mas eu vou dar o meu dízimo. Não, o dízimo não é seu. O dízimo é da igreja. Então você não pode pegar o que não é seu e dar para alguém. E você tem que entender isso. Você quer fazer boa ação? Faça com o seu dinheiro. Aí você está fazendo uma boa ação. Entendeu? Quando eu vou ajudar alguém, eu não faço com o meu dízimo. Meu dízimo eu devolvo na igreja. Mas o que sobra do meu salário, porque eu tenho que dar dízimo das primícias. O que é dízimo das primícias, pastor? É daquilo que você recebe. Então quando eu recebo aqui do YouTube, quando eu recebo que é o dinheiro que hoje eu vivo, né? Recebo do YouTube, recebo do Facebook, recebo ofertas que as pessoas mandam para mim, né? Tem muita gente que manda oferta, ganho muita coisa. Então eu tiro o dízimo disso, devolvo na minha igreja. O que sobra, 90%, é meu. Então, o que é meu, eu faço o que eu quero. Então, eu ajudo, eu dou, mas é meu. Eu não mexo com aquilo que é da igreja. Tá? Uma coisa, você tem que aprender e entender isso. Jesus não está te obrigando a dar nada para ninguém. Então, você não precisa ficar dando desculpa. Se você não quiser, você não devolve e acabou. Não precisa, cara. Ficar dando desculpa. Ah, mas eu vou pegar meu dízimo, eu vou comprar... Não, tá errado. 5. Mas um certo varão chamado Ananias, veja que está no contexto do texto, isso aqui. Então preste atenção, tá? Isso está no contexto do texto.
Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Veja que nós estamos falando dos irmãos que vendiam a propriedade, levavam o preço e depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos dividissem entre os irmãos conforme a sua necessidade. Entendeu? Preste atenção. Então ele continua, vem no contexto 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Ele tinha que devolver o valor, mas ele devolveu só uma parcela do valor. Certo? Ele reteve parte do preço, sabendo também bem sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Do quê? Do dízimo. Escute o que a Bíblia está falando. Isso é Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E você sempre leu isso aqui e talvez não tenha entendido ainda muito bem o que é isso. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste em desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está falando. Você não vendeu a tua herança? Vendendo, o dinheiro não estava com você. Ele está dizendo, ninguém pediu para você dar nada. Olha aqui o que está escrito na Bíblia, gente. As pessoas não... Eu não sei como que as pessoas não entendem isso. Guardando-a, não ficava para ti. Se você não desse nada para a igreja, não ficava para você, teu dízimo? Ele está dizendo, cara, você vendeu o troço. Se você não quisesse dar, você não precisava ter dado. Se você não quisesse dar, não precisava você ter dado nada, porque ninguém pediu para você dar nada. O apóstolo Paulo, Pedro está falando isso aqui, ó. E vendida, não estava em teu poder. Ele disse, você vendeu, não era teu o dinheiro. Olha o que a Bíblia está falando. E não era teu o dinheiro, ele está dizendo. Por que formaste desígnio em teu coração? Por que você decidiu mentir? Por que mentir, irmão? O apóstolo Pedro está perguntando para ele. Vendendo, dinheiro não é teu. Você vendendo tuas coisas, não é seu o negócio. Então por que você resolveu, Satanás colocou no teu coração, para você chegar aqui na igreja e dizer assim, ó, estou aqui trazendo meu dízimo, se isso não é o seu dízimo, porque está faltando. Escute bem o que a Bíblia está falando. Como é que você vai pegar o teu dízimo e vai dizer assim, eu vou dividir o meu dízimo, vou dar um pedaço para esse, vou dar porque é muito dinheiro, daí eu vou dar um pedaço para esse, vou dar um pedaço... Tá errado. Não pode fazer isso, irmão. É errado. Como é que você vai fazer uma coisa para Deus e vai fazer nas coxas, do teu jeito? Eu na minha vida, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi muita coisa. Para você, eu já estou indo para quase 30 anos que eu estou na igreja. Da pessoa fazer um voto com Deus, irmão, para vender alguma coisa, para ajudar a vender, daí vende, faz o voto do Senhor, se eu receber eu vou dar o dízimo, não sei o que, blá, 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 blá. Daí ele pega uma parte do dízimo, que às vezes vendeu e é muito dinheiro, o valor do dízimo, ele acha, né, que é muito dinheiro, o valor do dízimo. Eu vou te dar um testemunho aqui, escute uma coisa. Eu tenho um amigo, hoje ele não está muito dentro da igreja, mas enfim, ele é bem mais velho que eu. E ele tinha uma empresa, eu já contei esse testemunho aqui. Eu vou contar de novo, que eu acho que vai abrir os olhos de muita gente aí, presta atenção. Ele tinha uma empresa de segurança e vigilância. E a empresa, e o dízimo dele era, faz muitos anos isso, né? Tipo, o dízimo dele era, eu não me lembro. Acho que era 1.000 e poucos reais, ou 2.000 reais, eu não me lembro bem, enfim. Que era o que ele faturava na empresa. Há muitos anos, quando o real era muito dinheiro, e a gasolina era 20 centavos, muitos anos atrás. Mas já era real. E aí ele orou, a gente é amigo, todo mundo junto, né? Na mesma igreja, estava sempre em casa, muito amigo. Foi a esposa dele que ganhou meu irmão para Jesus e tal, muito amigo. E ele fez um voto, falou, não, eu fiz um voto com Deus, tem um negócio para sair de uma empresa de telefone, quando começaram, veja quanto tempo, hein? Começaram a montar as torres de telefone celular, né, para montar, e daí que os caras roubavam, enfim. E ele ganhou uma concorrência numa empresa grande aqui do Paraná para cuidar, colocar guardas em todos esses lugares. E ele disse, não, eu fiz um voto com Deus, se Deus me der isso aí, eu quero devolver meu dízimo. E aí ele pegou, irmão, conseguiu pegar. E aí o dízimo dele, irmão, porque ele pegou todas as torres do Paraná, todas as torres, era muito dinheiro. Passou de 2.000, eu não me lembro o valor, mas eu vou chutar aqui, se eu tiver errado você me perdoe, porque eu não lembro, faz muitos anos. E era mais ou menos assim, de 2.000 ia para 25.000 o dízimo dele, de um mês para o outro.
E ele tirou todo aquele dinheiro, sacou todo aquele dinheiro, estava com o dinheiro em casa, eu estava junto, eu vi isso, eu estou te contando, é um testemunho, não foi comigo, mas eu vi. Ele falou, olha aqui, era um monte de dinheiro assim. 25 mil? Não, é muito dinheiro para eu dar na igreja. Não vou dar, não. Não, o que o pastor vai fazer com 25 mil? 25 mil, tipo, era o dízimo que entrava na igreja por mês, na nossa igreja, naquela época, na Assembleia de Deus, né? Por mês. Não. Eu vou dar os 2 mil que eu dou de dízimo só, é hipotético o valor, tá? E o resto eu não vou dar, vou fazer outra coisa, porque daí o cara que não quer devolver o dízimo, o que ele fala? Ah, eu vou dar pros pobres, vou comprar cesta básica, e a gente sabe que ele não faz isso, né? O dinheiro acaba ficando para ele mesmo. Então ele pegou os 2 mil e devolveu os 2 mil. Irmão, no outro mês, no comecinho do outro mês, teve um furto numa dos troços lá, os caras roubaram, o guarda tava dormindo. E aí os caras tinham um negócio no contrato lá e ele perdeu o contrato. No outro mês, ele só recebeu um mês. Ele não devolveu o dízimo, porque ele fez um voto e disse que se Deus abençoasse, ele ia devolver o dízimo. Entendeu? Ele não devolveu, no outro mês ele perdeu o contrato e voltou a ganhar só aquilo que ele tinha. E ele chorava. Homem velho, chorava, meu Deus, me perdoe. Não tem conversa com Deus. Com Deus, nesse aspecto, não tem conversa. Então, o dízimo, ele influencia na tua vida financeira. Entendeu? O correto é você devolver o seu dízimo. Vocês precisam aprender isso. Deus não quer o seu dinheiro. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Deus não precisa do seu dinheiro. E estou falando isso aqui diante de Deus para vocês. Não tenho medo nenhum. Ah, o pastor vai falar isso, né? Tem uns pastores que brigam comigo. Falam, você fica falando isso, daí o povo não dizima. Não, irmão, é verdade. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. Você tem que aprender isso aí. Entendeu? Se você não devolver o teu dízimo, Deus levanta outra pessoa e devolve 10 vezes o valor que você ia devolver. Você não tenha dúvida disso, porque a igreja é de Jesus e quem sustenta a igreja é Deus. Entendeu? Deus não precisa do seu dízimo. Agora, se você precisa da bênção de Deus, e nós lemos o texto, e agora eu vou voltar aqui para o texto, e eu quero que você entenda e compreenda o que a palavra de Deus está falando hoje, né? O verso 2 diz assim, ó, a quem também Abraão deu o dízimo. Abraão não pagou o dízimo. Abraão deu. Quando você dá alguma coisa, você dá daquilo que é do teu coração. Você deve devolver o seu dízimo daquilo que você recebe. Você deve devolver daquilo que você recebe. Por exemplo, o teu salário é R$1.000 por mês, mas do teu salário desconta fundo de garantia, aquelas coisinhas, você recebe 950. Então o teu dízimo é R$95. Pastor, existe o dízimo, oferta e primícias? Não. O seu dízimo é a oferta de primícias. O seu dízimo é a oferta de primícias. Então, o cara quer te cobrar 3 vezes. É mentira, isso aí é engano, não é verdade. Então, quando você recebe o teu salário, você pegou o seu dinheiro, recebeu, você tira o valor do seu dízimo, 10%, e você tem que ser correto nisso. Não adianta você dar menos e também não é para você dar mais. Então não precisa, tem gente que faz assim, eu vou fazer um voto com Deus. Tem, por exemplo, o cara da Colgate. Quem aqui já usa a pasta de dente Colgate? Eu vou te dar um outro testemunho aí, é legal esse testemunho. Você só dá o dízimo daquilo que você recebe. Se você não recebe, você não dá. Você não tem neura nisso aí, irmão. Não tem necessidade. O cara que é dono, Colgate, é um dos caras que bancou as obras de evangelismo de grandes pastores que evangelizavam aí na Europa e tal, né? Grandes caras. E ele fez um voto com Deus que se Deus fizesse a empresa dele crescer, ele ia dar para a obra missionária 90% do que ele recebesse e ele queria ficar só com 10%. Você já leu o testemunho dele? O senhor Colgate? A empresa dele ficou tão grande, irmão, que os 10% que ele ficava, e ele dava 90% do lucro dele, do dinheiro dele, que ele tirava da empresa. Por exemplo, ele tirava 10 mil por mês, é um exemplo, né? Então ele dava 9 e ficava com 1.000, mas o 1.000 que ele ficava era tanto dinheiro que ele não precisava de nada. Entendeu? Então o que você tem que aprender? Existe o dízimo, existe a oferta, e existe que a oferta, ela só pode ser, a Bíblia diz, né? Mas aí a gente precisa ir lá para o Salomão para entender isso. Davi disse assim, que Deus não aceita oferta que não venha movida de um voluntário coração. Não pode dividir teu dízimo. Não, você tem que devolver teu dízimo na igreja que você congrega. Eu já falei isso, estou falando de novo. Você não pode. Porque o dízimo não é seu. O dízimo é da igreja. Entendeu? Então, primeiro, não existe oferta que o cara fica te instigando a dar oferta. Essa oferta não existe. Entendeu? Então, o que é que Deus quer de você? Ele quer a sua obediência. Então, não interessa se o seu dízimo é R$1 ou R$1.000. Deus está olhando para a sua obediência.
Então a Bíblia diz, tudo que vier às suas mãos, devolva o dízimo. Olha o que ele está falando, porque era Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, próprio Jesus, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então, de tudo que Abraão ganhou, né, recebeu, conquistou, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que era Jesus Cristo de Nazaré. Certo, irmão? Então, qual é a maneira correta de você devolver o seu dízimo? Devolver o seu dízimo. É você, quando você recebe um valor, seja ele qual for, e venha ele de onde vier, venha de uma herança, você ganhou de presente, é um valor, é dinheiro, né? Você recebeu uma herança, eu recebi um sítio, como é que eu vou dar o dízimo? Não vai. Mas se você vender, e quando você vender aquele imóvel, você vai lá, vai pegar 10% e vai devolver seu dízimo. Essa é a maneira correta. Pastor, mas e se eu não fizer? Esse é um problema seu e de Deus. É pecado? Não. Agora a Bíblia diz que o sovina não vai entrar no reino do céu. Não fala? Novo Testamento? Dá um sinônimo aí de sovina para mim. Mão de vaca? Porque aí se você não é capaz de devolver, de abençoar a tua igreja, de devolver, né, alguma coisa, você é um sovina. Avarento. Obrigado, Janine. A Bíblia diz que o avarento não vai entrar no reino do céu. Então, quando você não devolver o seu dízimo, você pode estar inserido nesse pecado. Eu não estou dizendo que você está, porque às vezes você não devolve o dízimo, mas você não tem amor no dinheiro. Mas tem gente como o que eu te contei, que não devolve o dízimo porque ama tanto dinheiro que não quer dar para ninguém. Nem para a esposa, não dá para ninguém, né? É um avarento. Então aí você pode ir para o inferno, nesta situação, tá? Outra, não. Entendeu? Então, primeiro lugar, pastor, se eu não devolver meu dízimo, eu peco? Não. Pastor, se eu não devolver o meu dízimo, eu vou para o inferno? Não. Não, irmão. Não, claro que não.